Olá, mente iluminada! Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês, que vai ser uma análise de um livro que eu sou suspeita para falar, porque eu gostei muito, que é esse livro aqui da editora Madras, chama Encontro com Lilith, é um livro de ocultismo, ele foi escrito pelo Mark Williams, tá? Eu comecei a ter curiosidade, né, de entender sobre Lilith por alguns direcionamentos espirituais que eu tive. E, sinceramente, na hora que eu fui buscar, é um desafio, né? Porque Lilith, ela é uma entidade que ainda tem muito mistério sobre ela, não tem muita informação, sabe? E esse foi um dos primeiros livros que eu vi, e a partir dele eu fui vendo outros também, e eu fui começar a entender a profundidade desse assunto. E principalmente que Lilith, ela é uma entidade que foi muito injustiçada aí ao longo da história e muito ocultada por vários motivos, porque não era de interesse comum, principalmente aí das igrejas católicas e tudo mais, e de todo o nosso sistema aí de sociedade, que se entendesse sobre Lilith, sobre essa figura que é tão enigmática e que trouxe aí muitas coisas para a gente refletir, tá? Mas tem um movimento aí maior de pessoas interessadas em entender quem é essa figura e qual que é o que se pode ter através dela, né? O que você pode conseguir através dessa entidade, como cultuar, como ter ela perto, né? Como absorver um pouco desse arquétipo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, mas focada, né, no que esse livro aqui traz de conhecimento para vocês, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho de forma mais técnica primeiro, depois a gente entra num bate-papo sobre as histórias que são contadas aqui. Então, esse livro, ele tem 190 páginas. Ele é um livro que essa capa aqui, né, gente, me encantou demais. Mas ele não é um livro muito ilustrado, não, sabe? Ele vai aqui realmente falando sobre o assunto. Ele tem três grandes partes. Então, a primeira parte aqui é Encontrando Lilith. Essa parte, gente, que deve pegar mais ou menos um terço do livro, é uma parte mais difícil, principalmente para você que é iniciante. Eu tive uma leitura difícil, porque esses assuntos de ocultismo são coisas muito novas para mim. Então, o autor, ele vai passando em toda a história de Lilith, mas ele vai trazendo não coisas da cabeça dele, ele vai trazendo registros históricos, textos religiosos que vão citando Lilith. Só que, para quem é mais especialista nessa área, sabe, né? Que traduções são muito difíceis. Às vezes uma entidade ela tem um nome em um livro, tem outro nome em outro livro. E aí os historiadores eles precisam fazer uma verdadeira costura ali para ele entender qual que é a jornada daquele personagem, daquela entidade ali, conforme vários textos bíblicos. Bíblicos e outros religiosos também, tá? Porque a Bíblia não é a única fonte de consulta que esse livro aqui vai trazer. Inclusive, na Bíblia tradicional que a gente tem, a Lilith, ela praticamente não existe, né? No entanto, ela é uma das figuras, assim, mais importantes da criação, sabe? E ela foi ali velada ao longo da história, ao longo desses textos, porque para a igreja não era interessante, por exemplo, deixar escancarado que a primeira criatura que foi criada por Deus foi Lilith e não Adão e não Eva. Pensa, falar isso lá atrás, dentro de todos os interesses ali financeiros, de controle de massa que eles tinham, né? Então, colocar a mulher aí como a primeira criatura realmente estava contra tudo que eles queriam fazer, né? Todos os planos que eles tinham ali. Então, tem muita coisa que foi julgada para debaixo do tapete. E por isso que é tão difícil encontrar muitas coisas sobre Lilith, porque esse trabalho está sendo feito agora. Então, muitos historiadores, pessoas que estão interessadas no assunto de Lilith, eles começaram a fazer todo esse processo de esmiuçar, de procurar vestígios, é quase que procurar pedras preciosas ali no rio, porque são coisas que foram ocultadas. Realmente teve um trabalho
de ocultação dessas informações, para elas não virem conhecimento público. Então, gente, o Mark aqui, ele vai costurando essas histórias, né? Então, por exemplo, o primeiro registro de Lilith ocorreu num texto que não sei tudo de cor, tá, gente? Eu vou consultar algumas vezes aqui. É um texto que se chama Gilgamesh. Esse texto ele é datado de 2700 a.C. É um texto que foi encontrado, né? Tem origens aí na Suméria e Mesopotâmia. Foi o primeiro registro que se tem conhecimento, que foi citado a Lilith. E em cada texto, né, aí ela foi citada na Bíblia, foi citada também no Midrash, que é um texto judaico, é uma referência grande deles aí. Então, ela foi sendo citada, às vezes até com outro nome, sem ser Lilith, como, por exemplo, Namá, em vários textos. E aí, ele foi costurando essas histórias. Então, a primeira parte aqui é uma verdadeira, assim, viagem histórica baseada em textos que foram escritos, que são reais, textos históricos, textos religiosos, livros aí, referência. Por exemplo, a Cabala também é citada aqui nesse livro, a Árvore da Vida, a Árvore das Sombras, né, que tem relação também com Lilith. Lilith é uma figura que está associada à Cabala. Então, são várias e várias referências que o Marx foi costurando aqui. E em cada referência dessa, Lilith tem uma face. Eu acho que isso que é o mais legal, que a Lilith ela traz também consigo uma complexidade enorme enquanto entidade. E isso é retratado nos vários registros históricos que se tem dela. E você percebe que em cada texto ali ela é retratada de uma maneira. Então não é à toa que esse livro se chama Mulher, Demônio e Deusa, porque ele vai mostrando todas essas facetas de Lilith, porque ela é essas três facetas e muitas outras mais. Tá? Então, a primeira leitura aqui, ela é uma leitura mais densa, você tem que fazer com paciência, com volta, ler de novo, e vai te despertar muita curiosidade até de acessar esses outros textos, que é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero ir lá nesses textos que foram citados, né? Ou em referências que trabalham sobre ele, para eu entender aqui todo esse rolê, porque eu acho que esses textos são textos que não só falam de Lilith, mas falam de todo aí um processo de criação, né, de como que eram as coisas antigamente. Muita coisa se perdeu ao longo do tempo, mas esses textos eles conservam muitas informações. Então, primeira parte aqui, depois que você venceu essa jornada histórica desse livro, teve ali a paciência de ler, aí tem algumas ilustrações aqui de representações de Lilith. Essa aqui é uma representação clássica dela, inclusive aqui, ó, uma estátua que foi encontrada ali deixa eu confirmar, acho que é da Mesopotâmia, na Suméria. Isso. Então aqui ele vai trazendo outras ilustrações, estátuas, pinturas que se referem a Lilith. Isso aqui também ajuda na narrativa dele, tá? Então aí a parte 2, a gente vem aqui para explorando Lilith. Essa é a parte assim mais gostosa desse livro, na minha opinião. O que o Mark faz de uma forma genial? Ele pega essa primeira parte aqui, que tem um contexto histórico, né? E ele escreve uma narrativa, como se fosse um livro de romance, uma história que você vai ler. E aí ele vai contando, ele chamou de mito, né? Isso aqui que ele escreveu. Ele vai contando na visão de Lilith. Então, quem está narrando essa história é a própria Lilith. E aí ela fala desde a criação dela e a peregrinação que ela fez ao longo dos anos, das décadas e séculos. Quais pontos ali que ela teve algum tipo de participação, pontos chaves, né? Bíblicos, inclusive. Então, aparece Lilith, por exemplo, no grande dilúvio, onde Noé construiu a arca. E Lilith foi uma figura importante ali, inclusive Lilith ajudou a salvar N milhares de pessoas para não sofrerem o dilúvio. Então, nessa versão aqui, não é aquela história de que Noé, junto com a sua arca e tudo que estava ali dentro, foi o único a ser salvo.
Então, tem mais pessoas que foram salvos e salvas graças a Lilith, que, com a ajuda das suas filhas, né, fez ali todo um trabalho de proteger as pessoas. Outra coisa muito interessante é que Lilith, ela é uma verdadeira maga, feiticeira, bruxa. Ela entende tudo de magia. Ela é uma magista, assim, excepcional. E com o uso dessa magia, que ela descobriu que ela conseguia fazer desde lá da criação dela, lá no Éden, né? Isso aqui é uma coisa que se trata aqui nesse livro também. Então, conta que Lilith foi criada junto com Adão, primeiramente. Só que Lilith foi criada de maneira individual, Adão foi criado de uma maneira individual. Então, eles eram seres semelhantes. Não era aquela história de tirar da costela, não era aquela história de submissão. Então, pensa, naquela época, falar que Lilith e Adão eram iguais, não era uma história que a igreja queria contar, que elas queriam que as mulheres ficassem ali submissas aos homens. E a história de Adão que tira a costela é muito mais conta uma história muito mais parecida com a submissão, de que a mulher é feita do homem, do que falar que Lilith veio primeiro. Então, são várias coisas que foram sendo tampadas ali para a gente não saber. Esse livro aqui coloca tudo para fora. Outro ponto legal aqui é que, segundo essa leitura aqui, a Lilith, ela é a rainha de Sabá, que foi aí uma grande rainha que comandou junto com o rei de Salomão, que foi uma figura também muito relevante na Bíblia, tá? Não vou contar tudo, porque eu vou dar muito spoiler. É uma história muito legal, que ela te pega assim do começo ao fim. Você lê isso aqui em poucos dias. Perigoso se você for um leitor assíduo, você senta aqui e de uma vez você lê, porque realmente é muito interessante. E como a gente já conhece uma história que nos foi contada e a gente vê que outra história, a gente fica tipo assim, meu Deus, não acredito. Então é muito legal, uma leitura muito gostosa mesmo. E a terceira parte é uma parte mais prática para quem quer, quem gostou de Lilith, da história de Lilith, quer entrar em contato com ela. Então, Mark, ele vai ensinando aqui algumas coisas sobre Lilith, como cultuar, por que cultuar, o que você pode esperar cultuando Lilith. E assim, eu preciso dizer que são muitos alertas para se cultuar Lilith. Então, não é uma escolha que você faz assim de maneira, ai, gostei, vou fazer. Não, você tem que pensar. Porque Lilith, ela, eu acho que assim, de tudo que eu li desse livro que eu entendi, o principal ponto da Lilith é uma transformação. E ela é aquela entidade que vai te mostrar muitas suas sombras, mas não porque ela quer te castigar, porque ela quer te punir, mas porque ela quer te mostrar aquilo que você precisa transformar dentro de você. Então você prepare-se para passar assim, se você se conectar com ela, né, quiser fazer parte da egrégora dela, você se prepare porque vai mexer muito com você, vai trazer provavelmente temas que você não está afim de lidar. Então você tem que estar assim muito certo que você quer cultuar a Lilith, que você quer assumir esse arquétipo, quer trazer ela para sua vivência, porque ela vai remexer em coisas profundas em você, tá? Então esse foi um alerta aqui em vários pontos do livro que eu acho que é um alerta super relevante, porque as pessoas não podem brincar com entidades, tá? Com nenhuma entidade, tá, gente? Mas Lilith traz aí essa questão, porque às vezes as pessoas acham que cultuar a entidade é brincadeira e não é. Né? Tem as consequências, como tudo que a gente faz nessa vida. Então, recomendo a leitura desse, não só desse, mas de outros livros. Inclusive, eu já tenho mais 2 ali sobre Lilith para eu ler, que é claro que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Assim que eu terminar de ler. E aí ele vai trazendo tudo aqui, olha. Elementos que você pode utilizar, as preces para invocar Lilith, velas que você pode utilizar, rituais, meditações. E no finzinho, aqui no finzinho, como montar um altar também, ele ensina. No finalzinho aqui, ele conta experiências pessoais que algumas pessoas tiveram com Lilith.
Então ele traz algumas figuras aqui, pessoas até que ele conhece. E as pessoas trazem relatos de alguma vivência ali que tiveram com Lilith. Isso eu achei muito legal, porque uma das coisas que esse autor fala aqui também é que a vivência com Lilith é muito particular e todas elas são verdadeiras, justamente porque Lilith é essa entidade multifacetada, multipotencial, que trabalha muitas coisas em você, que pode ser essa mãe carinhosa, acolhedora, mas também pode ser essa mãe que te mostra a verdade, que te mostra os pontos que você precisa melhorar, que vai sacudir sua vida para você transformar aquilo que você precisa transformar. Então, assim, é uma entidade complexa, mas que tem aí, né, ela trabalha muito na luz, na sombra, por isso que tem essa dualidade, toda essa complexidade, mas vale super a pena de conhecer, tá? Então, é uma leitura que eu recomendo demais. Eu li esse livro super rápido, em poucas semanas eu já li ele, acho que foi coisa assim de no máximo 3 semanas eu já tinha lido. Eu comprei ele na leitura, mas você acha ele na Amazon também. Vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir ele, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Queria reforçar aqui na descrição, para você que chegou até aqui, que os meus serviços estão disponíveis aqui também. Se você precisar entrar em contato, se você quiser conhecer mais o meu trabalho com magia, com reiki e as cartas, né, o tarô, os oráculos, entre em contato comigo, me siga também no Instagram. Mas não se esqueça, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com alguém também que está interessado. Às vezes você conhece alguém que está aí nessa jornada de começar a entender Lilith, e esse que para mim é um ótimo ponto de partida, tá bom? Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se você gostou, ficou curioso, curiosa para conhecer Lilith. Conta aqui para mim, eu adoro receber os comentários, eu respondo todos, tá bom? Então, até mais, se inscreva no canal, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.